Esse é o nosso segundo vídeo da série Como a Feminilidade Foi Construída. E eu aposto com você que é o vídeo mais completo que você vai assistir sobre o assunto. Nesse vídeo, a gente vai entender a fundo, com muita clareza, o contexto histórico onde a fala feminina começou a ser desvalorizada, menosprezada e até punida, com instrumentos de tortura que machucavam a língua da mulher se ela sequer ousasse tentar falar. Então fica comigo para a gente entender de uma vez por todas onde começou esse discurso de que homem sempre tem a última palavra. Antes da gente começar, Flor, eu queria deixar claro que muito do que vai ser falado nesse... Eu queria deixar claro que muito do que vai ser falado nesse vídeo foi baseado nesse livro aqui. Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici. Para quem não conhece, a Silvia Federici é uma filósofa, doutora em filosofia também, e a professora emérita da Universidade Hofstra, em Nova York. Então vamos lá, Flor, vamos falar sobre fala feminina e conexão entre as mulheres. Se você já assistiu o nosso primeiro vídeo da série, onde a gente entendeu quando começou a divisão de papéis de gênero, como a gente entende hoje, você já sabe que a palavra gossip, hoje traduzida como fofoca, era usada para designar ali as amigas íntimas que estavam junto às mulheres no momento do parto. Perfeito? E além da palavra gossip, ali composta pelos radicais God e Sib, então irmãs em Cristo, alguma coisa assim. Além dela ser usada inicialmente para designar as companhias íntimas ali no momento do parto, depois ela também foi sendo usada para designar amigas próximas. E perceba como nos dois contextos, nos dois significados da palavra gossip, a gente tem fortes conotações emocionais, afetivas, representando de alguma forma a conexão entre as mulheres. Só que aí, essa palavra foi sendo modificada, o seu sentido, até hoje ser traduzida como fofoca, num lugar de conversa inútil e maliciosa. Atividade majoritariamente feita por mulheres, ok? Mas para a gente entender como isso começou a acontecer, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Então, esse lugar de satirização dessa palavra, dessa mudança de contexto, né, começou a acontecer lá para o século XIV, século XV. Só que a gente vai precisar voltar um pouquinho para entender. Então vamos lá. Vamos para a Europa nos séculos XI até o XIII, mais ou menos. Estava acontecendo uma coisa muito interessante lá na Europa nesse período, que é a expansão do comércio. Então vamos lá. Inicialmente a gente tinha sociedades feudais. Então era ali um lugar mais rural, onde as pessoas plantavam, colhiam, cuidavam de animais, ok? Só que nós começamos a dominar cada vez mais a agricultura, essas atividades de subsistência, ok? A gente começou a ter mais precisão de quando a gente planta determinada cultura, determinada semente, em que época do ano, como exatamente a gente faz. Ah, essa daqui gosta mais do sol, essa daqui cresce mais no frio. A gente começa a ter cada vez mais conhecimento, cada vez mais refino da atividade agrícola, tá? Ali também com pequenos equipamentos e tal. E aí, nesse contexto, eu não preciso de tanta gente focada na agricultura. Então, se eu tenho ali uma comunidade de pessoas, onde antes eu precisava da galera toda focada nas atividades de subsistência para todo mundo sobreviver, agora a gente consegue fazer mais, produzir mais com menos gente trabalhando, que a gente está pegando a manha assim de um jeito incrível. Got him! Got him! E aí, o que acontece? A gente tem mais pessoas ociosas. A gente passa a ter um espaço mental
para ser ocupado com outras coisas. E nesse contexto começam a aparecer os chamados ofícios. Profissões, basicamente, no português atual. E o que são esses ofícios? Artesão, sapateiro, teceleiro, que transforma tecidos em fios, mercadores, ok? E nessa época, o pessoal começa a trocar mercadorias por mercadorias, então de repente algo que eu produza, sei lá, sapato, por algo que você produza como tecido, ok? A gente começa a trocar mercadoria por mercadoria, produzidas, né, por nós, e também existiam as moedas de ouro, de prata e de cobre. Então começa esse movimento do comércio. E aí começam a aparecer as cidades, tá? Sendo que as mulheres foram excluídas dessas ocupações novas, desses ofícios. E aí, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o porquê, ok? Mas, vamos lá. Querendo ou não, a gente ainda está em um período de transição nesse início aí do comércio, nesse início de novas ocupações. As mulheres ainda tinham certa independência. Elas não dependiam do marido para sobreviver, porque elas trabalhavam na agricultura, elas trabalhavam coletando lenha, frutas, ervas, criando galinhas, pequenos animais, produzindo laticínios, cultivando pequenas hortas, coletando água, realizando atividades ali de troca entre elas de produção doméstica. Elas costuravam, lavavam roupa, davam à luz cercadas de outras mulheres. E todos esses trabalhos eram primordiais para a sobrevivência familiar. No entanto, eles não passavam pelo mercado monetário, esse lugar de comércio e de novos ofícios e etc. Era um trabalho ali voltado mais para a comunidade, familiar e etc. No entanto, elas não dependiam tanto do marido para sobreviver, porque elas tinham suas atividades e a conexão entre elas, elas realizavam as suas atividades juntas também. A gente tem representações das mulheres nas tavernas. Tavernas eram lugares onde elas se encontravam para conversar e beber. Então, em algumas produções artísticas, a gente tem representações das mulheres nas tavernas, se conectando umas com as outras, etc. E aí, ainda no século XIV, lá na Itália, que é um país ali com uma tradição mais jurídica, as mulheres podiam se dirigir à corte de forma independente para denunciar algum homem que as tivesse molestado ou agredido. Então, para a gente perceber como elas ainda têm certa independência. Porém, com esse crescimento do comércio, de novos ofícios, as mulheres foram excluídas desses novos ofícios. E aí vamos entender o porquê. A gente tem algumas questões que fizeram com que as mulheres não fossem incluídas oficialmente, ok? Formalmente, nesses novos ofícios, nessas novas profissões que estavam surgindo, ocupações que estavam surgindo, ok? Era porque as mulheres talvez não fossem capazes de fazer tecidos, de produzir tecidos, ou de produzir sapatos, ou de produzir artesanatos. Não. Existem alguns pontos e um deles é a invisibilidade do trabalho feminino. Nós temos as autoridades religiosas, nos tribunais, as autoridades ali municipais e tal, sendo majoritariamente masculinas. E aí, vamos lá, se o João tivesse uma oficina onde ele produzisse qualquer coisa, qualquer mercadoria e tal, dentro desses novos ofícios que estavam aparecendo. Se o João tinha uma oficina, que era o nome ali usado para onde havia alguma produção, a esposa dele podia trabalhar na oficina, as filhas podiam trabalhar ali, outras mulheres da família poderiam ser primordiais para a produção. No entanto, no papel estava escrito Oficina do João. Quem assinava qualquer coisa? O João. E aí, por mais que muitas mulheres fossem primordiais ali na produção do tecido, do sapato e etc., elas não apareciam. Todo o trabalho delas não era visto. Então, eu faço os sapatos, mas eu não posso assinar o negócio.
Eu faço os tecidos, mas eu não posso assinar nada. E além disso, já existe um lugar de direitos políticos muito diferentes entre homens e mulheres. Então os homens tinham mais facilidade de herdar oficinas, de assinar documentos, de representar juridicamente a família. Além disso, a gente tem também um outro fator que deve ser levado em consideração, que é a força física. Para alguns ofícios específicos, era preciso uma maior força física, o que faz com que os homens tenham uma grande vantagem. Alguns ofícios são mineração, ferraria pesada, construção. No entanto, não era a maioria. A gente tinha outros vários ofícios como comércio, tecelagem, produção familiar, contabilidade, artesanato fino, onde não precisava de maior força física. E ainda desses, as mulheres também foram excluídas. E agora você vai entender um pouco melhor por quê. Um outro fator era que as mulheres não podiam entrar nas guildas. What? Bro, what are you talking about, man? E o que eram guildas? Vamos lá. Se a gente está numa sociedade em que começam a surgir ofícios, ocupações, percebe como a gente vai começando a criar alguma consciência ali de classe. A gente vai começando a criar alguma consciência ali de classe. A classe dos artesãos, a classe dos mineradores, a classe dos construtores, a classe dos sapateiros, dos mercadores. E aí a gente começa a criar instituições para regulamentar aquele ofício, para formalizar a profissão. E essas instituições são chamadas guildas. Got him! Got him! Então essas guildas ofereciam a formalização profissional, o acesso ao mercado, a certificação dos mestres em qualquer ofício, ok? A gente tinha 3 níveis: aprendiz, um outro que eu esqueci o nome, desculpe, e o mestre, nas formalizações das profissões, de qualquer ofício, geralmente. Só que esses títulos, digamos assim, eram dados pelas guildas. E nas guildas, primeiro, não podia entrar mulher. Segundo, a mulher não podia ser certificada pelas guildas, né? Então elas não entravam ali nem no lugar de organizadoras, nem no lugar de aprender a profissão. Então elas poderiam novamente fazer os tecidos, as produções, os artesanatos, etc. Só que elas jamais teriam o registro, o diploma de mestres. Consegue entender? E aí, nesse contexto de comércio crescendo, de associações, né, de cada ofício também, das guildas e tal, e sempre excluindo as mulheres dessa expansão comercial, existe um sentimento misógino crescente. E agora a gente está falando ali do século XV, ok? Finalzinho do XIV e XV. Com o crescimento do comércio e das guildas, uma coisa importante começa a acontecer. As guildas começam a patrocinar as produções artísticas. Tenho certeza que você é sagaz e já pegou o problema. Agora, Flu, a gente tem teatro satirizando a mulher. A gente tem canções populares satirizando a mulher e o lugar de conexão feminina, ok? As guildas, as associações ali, de qualquer ofício, estavam patrocinando produções artísticas. E nas guildas só tem homem. O que essas produções artísticas vão falar das mulheres? Pegou? E aí as produções artísticas começam a satirizar a mulher, a conexão feminina. Só que isso acontece de uma forma sutil. Isso acontece com piadinha. Isso é engraçado. Consegue entender? Então a gente tem canções populares ou mistérios. Os mistérios eram dramas religiosos que representavam alguma passagem bíblica. Um exemplo é o chamado Ciclo de Chester. O Ciclo de Chester foi, vou até pegar aqui no livro, foi um conjunto de dramas religiosos lá do teatro medieval. Existiam 3 tipos de dramas religiosos. Basicamente, mistérios, que eram as representações de passagens bíblicas, milagres, que representavam os milagres de santos, e moralidades.
onde a gente tinha representações alegóricas da virtude, da verdade, da morte, do pecado, ok? Moralidade. Então, existiam esses 3 tipos de dramas religiosos. E o ciclo de Chester é um conjuntinho de dramas religiosos. Dito isso, a gente tem um mistério dentro desse ciclo de Chester, ou seja, um drama que representa uma passagem bíblica, representando a história de Noé. Então, o que está acontecendo? Noé está ali no barco, né, pegando os animais e tal. E a esposa dele é representada sentada em uma taverna com as gossips. Novamente, taverna era aquele lugar onde elas iam para conversar e beber, ok? Então a esposa tá lá com as amigas, bebendo e conversando. E aí Noé chama a esposa para entrar no barco, pois a água tá subindo. E aí a esposa diz: querido, eu só vou se também tiver espaço para as minhas gossips, para as minhas amigas. E se não tiver, vou ficar aqui. E você que procure uma nova esposa. É esse o drama religioso. E aí, essa cena termina em embate físico entre Noé e a esposa ganha Noé. Eu vou ler aqui para vocês o trecho do livro que eu achei interessante. Vamos lá. O autor escreve para a esposa de Noé dizer o seguinte: sim, senhor, hasteie sua vela e avance sob a chuva malévola, porque, sem erro, não sairei desta cidade. Tenho, porém, minhas gossips. Todo mundo. Não darei um passo além. Elas não se afogarão por São João, e posso salvar suas vidas. Elas me querem muito bem por Cristo, mas as deixe entrar no seu barco. Caso contrário, reme para onde quiser e arranje uma nova mulher. Meu Deus! Prefiro morrer com as minhas gossips do que entrar no barco com você, né? Basicamente é isso. Então a gente percebe uma grande crítica por parte do autor desse mistério. Um outro exemplo de produção artística daquela época é uma peça chamada É Divertido Quando as Gossips Se Encontram. Na verdade não é peça, porque o termo não seria exatamente esse, é uma narrativa dialogada, ok? Estou cometendo anacronismos aqui, né? Porque peça é um termo usado atualmente. Mas, só para você entender, era tipo uma peça, ok? E essa produção artística, chamada É Divertido Quando as Gossips Se Encontram, retratava o encontro de 3 mulheres, uma casada, uma viúva e uma jovem solteira, em uma taverna. E lá elas conversam sobre casamento e sobre relacionamento. E elas passam horas ali conversando. E hoje essa peça seria muito misógina, né, aos olhos atuais. Tudo de uma forma humorística e etc. E além do teatro medieval, a gente também tem canções populares retratando de uma forma satírica o encontro entre as mulheres. Tem um exemplo no livro que é o seguinte: é de uma canção de provavelmente meados do século XV, que descreve um desses encontros entre as mulheres. As mulheres, tendo se encontrado por acaso, decidem ir para onde há o melhor vinho. De 2 em 2, para não chamarem atenção nem serem descobertas pelos maridos. Assim que chegam, elas elogiam o vinho e reclamam sobre suas situações matrimoniais. Então, voltam para casa, por ruas diferentes, dizendo aos maridos que tinham ido à igreja. Mais uma vez, uma sátira. Então é um lugar engraçadinho e que mostra a mensagem de que as mulheres preferem estar entre elas do que com os maridos, criticando a conexão feminina. E aí, Flor, fazendo uma pequena pausa, se você gosta de ler como eu, e de entender o contexto histórico das coisas e da perseguição contra as mulheres, da misoginia e etc., eu te recomendo esse livro. É muito bom. Ele é muito completo e em cada página tem as fontes que a autora utilizou. Eu mesma não imaginava que ele fosse tão completo, porque tem muitas fontes. Foi um trabalho de muita pesquisa mesmo da autora, da Silvia Federici. Então, assim, eu super recomendo a leitura. E se você quiser comprar o livro, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também o link. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal e não vai pagar nada mais por isso. Mas é claro,
só se você quiser comprar o livro. Lembrando que você não precisa comprar o livro. No entanto, especificamente o capítulo do livro que fala sobre a fala feminina e a fofoca está disponível gratuitamente em um livreto PDF. Então, se você quiser ler só esse capítulo, eu vou deixar o link desse livreto, ok? É pequenininho. Voltando à nossa história. A gente está falando ali dos séculos XV e XVI. E nesse período, além dessa sátira estar aumentando e etc., a gente também tem uma outra coisa acontecendo. Coisa essa muito importante. A princípio você não vai entender, mas vai fazer sentido. Nessa época, estava crescendo o comércio de lã, principalmente lá na Inglaterra. E a lã vem das ovelhas. E as ovelhas precisam de espaço para pastar. Guarda isso, Flor. Guarda isso que você vai entender isso a fundo no nosso próximo vídeo. E aí, nesse contexto de sátiras e mais sátiras, de coisinha engraçada, no teatro medieval, né, naqueles mistérios que são dramas religiosos, lembrando que a gente tem um lugar ali da religiosidade, né, sempre assim. Então é o divino ali mostrando como a conexão entre as mulheres não é legal e etc, né? São dramas religiosos, os mistérios, enfim. A gente tem todo esse lugar da sátira aumentando, 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 crescendo. E aí, ainda no século XVI, a sátira dá lugar a uma guerra contra as mulheres. Principalmente as mulheres de classes mais baixas. Sempre assim, né? A gente sempre tem um grupo prejudicado e várias camadas dentro dele. A gente passa a ter muita acusação por bruxaria e muitas agressões contra esposas ditas rabugentas ou dominadoras. E nesse contexto, o termo gossip vai se desdobrando cada vez mais para um lugar de conversa feminina, inútil e maliciosa. E aí a gente chega ao ponto de, no final do século XVI, a mulher ser punida severamente por qualquer demonstração de independência ou crítica ao marido. A literatura enfatiza a obediência como uma das primeiras obrigações da esposa. E esse lugar de obediência, vamos tentar entender um pouco mais a fundo. Esse lugar de obediência, como uma das coisas principais para a esposa ser e fazer, era cultivado pela igreja, pelo Estado, pelo direito, pela opinião pública e, em última análise, por punições físicas, cruéis, para as ditas rabugentas, né? As mulheres que não obedeciam ali, a gente chama de rabugenta, que a gente não gosta delas. É isso. Got him! Got him! Punições cruéis. Vamos falar de duas aqui. A primeira é o chamado Scold's Bridle. O que é isso? É uma rédea das rabugentas, digamos assim. Freio das rabugentas. Também pode ser chamado de Gossip's Bridle. Então, ali, o freio das fofoqueiras, né? Lembrando que scolds significa megera. Eram basicamente as mulheres consideradas culpadas por algum abuso verbal, brigas ou algum comportamento antissocial, né? Não fala nada não, tá? Porque se você começar a falar muito, você é uma megera. Então vamos lá. O que era esse Scold's Bridle? Ok? Esse freio das rabugentas, freio das fofoqueiras e etc. Era basicamente uma coisa de metal e de couro que era colocada na cabeça das mulheres e tinha uma estrutura de ferro para dentro da boca, de uns 5 centímetros mais ou menos de comprimento e um pouquinho para baixo, que era para segurar a língua da mulher. E às vezes, essa estrutura de ferro para dentro da boca, para ficar por cima da língua, tinha pontas afiadas também, para machucar a língua da mulher se ela tentasse falar. O primeiro registro do uso desse Scold's Bridle ou Gossip Bridle foi registrado em Edimburgo em 1567. Uma mulher chamada Bessie Tillifer acusou um magistrado local de utilizar medidas fraudulentas. Ela estava falando a verdade, ele estava enganando o pessoal. Só que
Por ela ter o denunciado, obviamente, ela teve que usar o freio das rabugentas para calar a boca. Ele estava enganando mesmo, mas não importa que ela estava certa. Então ela foi condenada a usar essa gaiola de cabeça que segura a língua e ser acorrentada, porque também tinha um lugar de humilhação pública para servir de exemplo para outras mulheres, obviamente. Então ela tinha que usar aquilo e ser acorrentada no mercado por 1 hora, onde existem as trocas comerciais. Então, é um lugar de muita circulação de pessoas. Então não basta a gente utilizar um instrumento de tortura, mas ainda assim é necessário que isso seja muito visível, sabe? E humilhante, para que as mulheres entendam o recado de cala a boca. É isso. E sobre esse Gossip Bridal, existiu uma versão um pouco mais brutal, que eu até falei antes que podiam ter pontas afiadas, lembra? Então, existiu uma versão que surgiu na Escócia, chamada Branks, onde tinham pontas afiadas pressionando mais a língua da mulher e uma corrente atrás para a mulher ser conduzida. Igual cachorrinho. É isso mesmo. E aí vale ressaltar que puxões bruscos nessa corrente podiam causar deformações e até a perda de dentes. Então, olha o nível que a gente está chegando, né? E além dessa gaiola de cabeça que segurava a língua da mulher, a gente também teve um outro instrumento de tortura chamado ducking stool, ou cucking stool, que é basicamente um banco de imersão, pela tradução, mas é uma cadeira onde a mulher era acorrentada e essa cadeira era mergulhada em um rio, como uma punição, ok? Então, era uma punição para prostitutas e para mulheres também que participavam dos motins contra os cercamentos de terra. Esse contexto você vai entender melhor no próximo vídeo, ok? Depois de 1569, a gente teve muita evidência desse ducking stool sendo utilizado. A gente tem um registro bem antigo de um banco de imersão sendo utilizado na cidade de Christchurch. E ele data de meados do século XIV, então é bem antigo. Só que o abandono desse ducking stool só foi acontecer lá no início do século XIX. Então a galera usou esse negócio pra caraca, né? E houveram casos em que esse banco de imersão se mostrou fatal. Houveram mortes por choque, acredito que pela água ser muito fria, ou por afogamento. E só para deixar uma coisa clara aqui sobre esses dois instrumentos de tortura, poderiam existir casos em que homens eram condenados a utilizar um desses instrumentos e etc, ok? Existiam casos, afinal, eram instrumentos de tortura. Então, se a gente não gostasse do pessoal, entendeu? Se a gente quisesse torturar alguém, poderíamos usar. Mas a maioria esmagadora eram mulheres as condenadas, ok? E aí tem um artigo da BBC falando sobre esse ducking stool, né, esse banco de imersão, que eu vou ler um trechinho para vocês. As mulheres eram amarradas a uma cadeira de madeira, desfilavam pela cidade diante da multidão e depois eram submersas no Haven, um rio, ok? Uma das últimas mulheres a sofrer esse destino do banco de imersão foi Jane Dutch, lá no século XVII. E isso aconteceu simplesmente por ela estar falando alto, possivelmente respondendo ao seu marido. Jane foi mergulhada várias vezes e há relatos de que, a cada vez que ela era retirada da água, ela demonstrava uma eloquência fervorosa porque não parava de proferir palavrões. E quando a tiraram da cadeira, ela fez um gesto teatral para a multidão e foi para casa. Então, apesar da punição humilhante, aparentemente Jane não demonstrou nenhum arrependimento. Essa punição era para colocá-la em seu devido lugar, como repreender uma criança malcriada. Mas, obviamente, isso não ajudou, né? E sobre esse ducking stool, esse banco de imersão, eu encontrei uma imagem que é de um fotógrafo onde retrata a abertura de um banco de imersão.
Só que essa imagem é datada de 1975. Mas tem uma coisa muito interessante nela e que eu precisei trazer aqui. A gente tem uma mulher ali no banco, né, para ser submersa, e a gente tem um pessoal olhando, majoritariamente homens, né, uma mulher ou outra ali. Só que a gente também tem meninos. E eu queria falar sobre isso. Meninos, jovens, crianças, vendo isso. E isso nos faz pensar sobre a importância de se educar os futuros homens, os hoje meninos. Toda essa questão de igualdade de direitos pelos quais a gente luta tanto, né? Infelizmente a gente tem que lutar por eles porque existe toda uma cultura, todo um arcabouço, todo ali um inconsciente coletivo que faz com que homens sejam misóginos e aí nos agridam e enfim, né, mil coisas. Só que eu acredito que talvez o ouro para a mudança, de fato, e esse maior respeito, né, entre os gêneros, esteja na educação dos meninos. Porque, por vezes, os meninos negam o feminino. Tem até uma pesquisa sobre isso, na verdade mais de uma, mas acredito que a mais antiga seja a de 1988, onde 40 crianças foram filmadas brincando com os brinquedos que elas quisessem, junto com seus pais. E os brinquedos eram masculinos, femininos e neutros. E aí a gente pode perceber que os meninos rejeitavam os brinquedos ditos femininos e, por vezes, influenciados pelos pais. E as meninas, apesar de terem alguma preferência por brinquedos femininos, até porque os pais estavam juntos também, mas elas também brincavam com brinquedos masculinos. Então, aí a gente já percebe como os homens, por vezes, excluem o feminino. Como se, ao excluí-lo, eles fossem se sentir mais homens, mais machões, ou sei lá o quê. Como se incluir o feminino, aceitar o feminino, fosse algum problema. Só que a verdade é que precisamos uns dos outros, e não é pra gente brigar, nem excluir, nem torturar um ao outro, é pra nós nos integrarmos e nos respeitarmos, obviamente. Por vezes, é difícil entender como homens podem gostar de mulheres se as submete a situações como as ferramentas de tortura que a gente acabou de citar, né? Como homens podem gostar de mulheres se eles as forçavam a usar um Scots Bridle, né? Uma gaiola ali para calar a boca, ou ser mergulhada não sei quantas vezes num rio porque falou, né? Então a gente vê a dificuldade também do masculino em lidar com o contraditório, em às vezes lidar com um diálogo. Então, se o homem não tiver a última palavra, é mais fácil agredir, é mais fácil humilhar, né? E a gente vê isso quando, por exemplo, a mulher não quer mais se relacionar com o homem, quer terminar o relacionamento, e ele não aceita. E aí vai lá e faz atrocidades. Então, assim, que sirva de alerta para que a gente tenha uma masculinidade mais madura, mais curada de si própria, desse desejo de domínio, de controle absurdo sobre o feminino. E isso com certeza passa por meninos. Então, se você tem um menino em casa, busque sempre esse lugar de conversar sobre mulheres, sobre papéis de gênero, para que a gente possa ensiná-los cada vez mais a respeitar as mulheres. Ok? Se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, curte, comenta, compartilha com a sua amiga que precisa saber disso também. Se você está gostando da profundidade do conteúdo que eu estou trazendo aqui, se inscreve no canal também, Flor, porque virão mais conteúdos muito bons, ok?
E é muito tempo de pesquisa, são dias e dias procurando, pesquisando, comprando, lendo livros. Então, se você tá gostando, curte e coloca aqui nos comentários que eu vou lê-los, ok? E agora eu vou ler um trechinho do livro para vocês, que eu achei bem interessante, apesar de triste, né? Mulheres também foram levadas aos tribunais e multadas por rabugice, enquanto sacerdotes, durante sermões, bradavam contra suas línguas. Esperava-se que as esposas, em particular, ficassem caladas, obedecessem aos maridos sem questionar e sentissem veneração por eles. E aí, como você venera alguém que você sente medo, né? Acima de tudo, elas eram instruídas a fazer de seu marido e de sua casa os centros de sua atenção e não passar o tempo à janela nem à porta. Eram até mesmo desencorajadas de fazer muitas visitas à família depois do casamento. E, sobretudo, de dedicar tempo às suas amigas. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Ainda na Inglaterra, em 1547, foi expedido um decreto proibindo as mulheres de se encontrarem para tagarelar e conversar, e ordenando aos maridos que mantivessem as esposas dentro de casa. As amizades femininas foram um dos alvos da caça às bruxas, nosso próximo vídeo, na medida em que, ao desenrolar dos julgamentos, as mulheres acusadas foram forçadas, sob tortura, a denunciar umas às outras, amigas entregando amigas, filhas entregando mães. Então, a que ponto a gente chega, né? E aí, no finalzinho do capítulo, tem um trecho onde a autora fala sobre a fofoca e a formação do ponto de vista feminino, que eu vou ler para vocês também. Essa concepção de gossip, como vimos, surgiu em um contexto histórico bem particular. Pela perspectiva de outras tradições culturais, essa conversa fútil entre mulheres, na verdade, surgiria de modo bem diferente. Em muitas partes do mundo, as mulheres têm sido vistas historicamente como tecelãs da memória, aquelas que mantêm vivas as vozes do passado e as histórias das comunidades, que as transmitem às futuras gerações e que, ao fazer isso, criam uma identidade coletiva e um profundo senso de coesão. Elas também são aquelas que passam adiante os conhecimentos adquiridos e os saberes, relativos às curas medicinais, aos problemas amorosos e à compreensão do comportamento humano, a começar pelo comportamento dos homens. Rotular toda essa produção de conhecimento como fofoca é parte da degradação das mulheres. É uma continuação da construção, por demonólogos, da mulher estereotipada com tendência à maldade, invejosa da riqueza e do poder de outras pessoas e pronta para escutar o diabo. É dessa forma que as mulheres têm sido silenciadas e até mesmo excluídas de muitos lugares onde são tomadas decisões, privadas da possibilidade de determinar a própria experiência e forçadas a encarar os retratos misóginos ou idealizados que os homens fazem delas. Estamos, no entanto, recuperando nosso conhecimento. Como uma mulher disse recentemente em um encontro para discutir o sentido da bruxaria, a mágica é sabemos que sabemos. Então, Flor, todo esse contexto de crescimento do comércio, guildas, exclusão da mulher e produções artísticas diversas e instrumentos de tortura para que a mulher não falasse, todo esse contexto criou um terreno fértil para a gente ter um massacre das mulheres que foi a caça às bruxas. Mas não foi só isso. A produção de lã também teve a ver com isso. Agora, como produção de lã tem a ver com caça às bruxas? Você vai descobrir no próximo vídeo. Te vejo lá, Flor.